Bom dia, meu nome é Edilane, sou estagiária da turma de hoje e vou trabalhar um pouco com vocês o encontro dos portugueses com o povo indígena. O objetivo dessa aula é compreender e proporcionar o fato ocorrido no encontro dos portugueses com o povo indígena, que causaram a esperança que os alunos tenham uma total compreensão e dimensão do fato ocorrido, com a consequência que mesmo provocou na vida naqueles indígenas. E eu vou contar um pouquinho para vocês dessa história e depois a gente vai trabalhar em cima dessa história. Primeiro contato. A esquerda de Cabral chegou à terra que viria a ser o Brasil em 22 de abril de 1500. As primeiras tribos avistadas foram os Tupiniquim, que tinha aldeias aonde é o Porto Seguro na Bahia. Esse contato causou um impacto muito forte em Tupiniquim, já que ficaram admirados pelas grandes cavernas e mais ainda ao ver o homem de branco, de barba e vestido de calça aos pés. Os portugueses também ficaram impressionados, podendo perceber através de um trecho de uma carta, Pero Vaz de Caminhar, responsável pelo descrever tudo a respeito da nova terra ao rei de Portugal. Já os indígenas gostaram dos instrumentos que os portugueses traziam, como os machados, pá, foice, faca, espelho. Esses tipos que troca, que não usam dinheiro, é chamado de escambo. O português e os primeiros contatos com o povo, com os indígenas. Quando ouvimos falar em colonização portuguesa na África, lembramos logo da descoberta do Brasil. Pensamos, será que o Brasil foi realmente descoberto pelos portugueses? Antes da chegada dos portugueses, não existe povo e sociedades habitantes na nossa terra. Mas é lógico que existia habitante e um novo mundo. Éramos diferentes, povo indígena, considerado os povoadores da região. O processo que provocou o primeiro contato entre os portugueses e o povo indígena foi um encontro de culturas, ou uma conquista de um desencontro de cultura. A colonização portuguesa teve os principais características e submissão e extermínio de milhões de indígenas. O processo de colonização portuguesa do Brasil teve o caráter semelhante à conquista a outra colonização europeia, como a colonização espanhola, que conquistou e exterminou o povo indígena. A coroa dos portugueses, durante grande navegação no século XV e XVI, tinha como principais objetivos a expansão do comércio e a busca de uma produção de produtos para comercialização na Europa, obtendo-se lucros. A dominação dos indígenas. Pouco tempo após a chegada dos portugueses, começaram a perceber que era muito lucrativa a madeira do pau-brasil, pois ela servia para fazer móveis e roupas na europeia, e todos faziam lógica das europeias acumular riqueza. Logo, quando trocavam a madeira por um objeto, eles não cortavam mais, mas os portugueses precisavam de muitas madeiras, e quando os escravos não deu mais certo, começou então a escravizar os indígenas. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo afirmado entre Portugal e Espanha em 1494, que dividiu o mundo entre dois reinos ibéricos. Esse tratado definiu os limites de exploração entre os portugueses e os espanhóis na América do Sul. A terra descoberta ao oeste pertenceria à Espanha e a descoberta ao leste pertenceria a Portugal. A consequência desse tratado foi que Portugal obteria a terra do Atlântico do Sul.
no intuito de estabelecer o limite para a exploração de terra encontrada no Atlântico do Sul. O tratado foi assinado na cidade de Tordesilhas e determinou a criação de um meridiano em 370 léguas do oeste, a arquipélago de Cabo Verde, na África. A parte oriental pertenceria a Portugal e a ocidental à Espanha. Durante o século XV, Portugal e Espanha foram dois reinos europeus a investir em grandes navegações e na busca por outras rotas que chegasse até a Índia, aonde eram comercializadas a especiaria. Os portugueses encontram-se um novo caminho com navegar pelo litoral africano e um dos espanhóis, ao tentar encontrar nova rota, se depararam com um novo continente. Não tardou para os dois reinos disputarem soberania sobre as novas terras. Portugal também desejava que um domínio da parte da América. Para evitar que os portugueses e os espanhóis entrassem em guerra, o Papa Alexandre interveio e assinou a bula em terra e estabelecia a linha da imaginária. Iniciava a 100 léguas da linha de Cabo Verde, dividindo as conquistas entre o reino ibérico. Agora vamos conhecer um pouquinho da história do pau-brasil. O pau-brasil é muito conhecido porque a sua exploração foi a primeira atividade econômica exercida pelos portugueses na América portuguesa. Durante o século XVI, a exportação do pau-brasil foi muito intensa, principalmente em fase conhecida como período da pré-colonial, que se estendeu até o meado da década de 1930. A exploração de madeira ocorrida por meio de escambo, como os indígenas. As características do pau-brasil é uma árvore típica da Mata Atlântica, pau-brasileira da Anchinaita. No século de XVI, eram conhecidas pelos índios tupis de Ibirapitangas. É uma árvore que pode se alcançar até 15 metros e possui galhos com espinhos. A árvore ganhou a importância para os portugueses por conta da sua madeira, que poderia ser utilizada na construção de inúmeros objetos, como os móveis, caixas, mas principalmente porque a resina da madeira era utilizada para produzir corante utilizado para tingir tecidos. Os historiadores apontam que na Europa medieval já se conhecia uma árvore semelhante ao pau-brasil. Essa, porém, era originária da Ásia, é conhecida como Bianchi spam. Os registros apontam que a madeira e o corante dessa árvore era muito conhecida como um nome como bercilis ou bercil. Esse corante era utilizado para tingir tecido na Europa. Esse nome circulava em diversas partes do continente, já no século XII e XIII. O forte tom avermelhado extraído na resina presente no pau-brasil era utilizado para tingir tecido na Europa. O forte tom avermelhado, com a chegada dos portugueses, o Brasil, as árvores foi enxergada como mercadoria potencial para ser revendida na Europa. Assim, a exploração foi logo inicial. A primeira pessoa que percebeu o direito à exportação
no Brasil, segundo historiadores Lilia, foi o Fernão de Noronha, em 1501. Fernão de Noronha ganhou direito à exploração do direito em 1501 e logo depois recebeu a ilha em São João, atual Fernando de Noronha, como capitânia. Fernão de Noronha então obteve o direito de explorar o pau-brasil e, por isso, foi proibido a importar a variedade da ácica, da árvore brasileira. Possibilidade localizada à árvore, mais facilidade. A relação de trabalho pelo escambo. Os índios extraíam e levavam as toras para feitorias, e os portugueses retribuíam pegando-se faca, canivete, espelho e outros objetos desse tipo. A necessidade da construção da feitoria foi explicada pelo historiador Jorge Couto, que afirmou que a feitoria foram construídas porque na expedição de Gonçalo Coelho pela costa brasileira em 1501 e 1502, os portugueses perceberam que o trabalho de extensão de madeira, enquanto não estavam ancoradas no litoral brasileiro, eram muito caro e por isso foi proposto a construção de uma feitoria que armazenizaria a madeira extraída para que, de tempo em tempo, não investiria ao colher da história. As boas relações com os indígenas eram uma condição essencial para o sucesso da feitoria, uma vez que era por meio do trabalho deles que a extração de madeira era realizada. A fetificação da feitoria ou a sua construção próxima, um forte era também essencial, pois garantia a segurança dessa feitoria. Isso porque, além dos povos de Gênia, os portugueses lidavam com os franceses, que os primeiros anos do século XVI invadiram a terra dos portugueses, segundo o Tratado de Toshim, para negociar com os indígenas a contrabandear o pau-brasil para a Europa. Um exemplo foi a expedição de Palmier, que veio para cá em 1503 para tentar a exploração do pau-brasil. A crescente presença francesa na costa brasileira forçou Portugal a investir no desenvolvimento da explicação, que tinha como função monitorar a costa brasileira. Essa expedição, caso avistasse a embarcação francesa, tinha autorização para abrir fogos. Os franceses, exclusivos, tentavam estabelecer no Brasil o primeiro, no Rio de Janeiro e depois no Maranhão. As consequências da exploração, a extensão da exploração do Brasil, quase levou a árvore à extinção. Ainda hoje, ela é considerada uma espécie ameaçada. A exploração do pau-brasil foi o meio pelo qual os portugueses instalaram-se no Brasil, porque pelo meio dela instalaram-se feitorias e forte costa brasileira estabeleceram relações amigáveis com um certo povo indígena. Essa atividade, porém, aconteceu em proporção tão intensa que foi responsável pela quase extensão no Brasil, no pau-brasil, já que milhões de árvores foram derrubadas. A extração da madeira, em seguida, sendo realizada até o meado do século XIX, a recuperação da quantidade de árvore na natureza somente aconteceu na segunda metade do século XX. Em 1511, aconteceu a primeira exportação do pau-brasil para Portugal, quando 5.000 toras de árvore foram levadas para Portugal num navio chamado Breton. Neste mesmo ano, arremendado dados a Fernando de Noronha teve um fim e foi transferido para Jorge Lopes Bichorota. A partir de 1513, todos os interessados a explorar o pau-brasil poderiam levá-lo, desde que pagasse o imposto devido
a Corá, a 20%. O Brasil, por se tratar de um país com inúmeros imigrantes do povo indígena, possui várias variedades de jogos tradicionais e populares. Dentro deles, destacam-se os indígenas, da segunda Fundação Nacional do Índio, da FUNAI, e a sua população é de 734 mil pessoas e distribuída entre 225 etnias e com 180 línguas diferentes. Costumes muito diferentes. Desde que encontraram pela primeira vez os portugueses e os indígenas, perceberam que tinham costume muito diferente. Vou dar algum exemplo. Os indígenas tomavam banho todos os dias e os portugueses raramente se banhavam. Os indígenas não usavam roupa, enquanto os portugueses viviam vestidos demais para o clima que encontraram aqui. Os portugueses comiam carne, peixe seco e salgado, enquanto os indígenas consumiam vários tipos de frutas, raízes e peixe fresco. Aos poucos, os indígenas e os portugueses foram observando os costumes uns dos outros. O aprendizado dos indígenas. Os portugueses aprendiam muitos costumes com indígenas para se adaptar ao local e explorar as terras em busca de riqueza, com a maioria dos ouros, como madeira e ouro. Ele utilizava as canoas indígenas e para explorar os raios aprenderam a manejar arcos e flechas para pesca e tacapé para caça. Os portugueses começaram a cultivar e consumir alimentos da culinária indígena, como milho, mandioca, amendoim. Além disso, usavam plantas locais para curas de ferimentos. O calor fez com que os portugueses deixassem de usar casaco pesado e meias e preferissem usar as roupas de algodão. As noites muito quentes levaram muitos portugueses a adaptar as redes para dormir. Eram menos quentes durante a noite e evitava contato com os animais rasteiros. A arte indígena. Em 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil e se depararam com os habitantes que viviam, você imagina que ocorreu o seu primeiro contato? Você considera a pintura corporal e os ornamentos indígenas manifestação artística? Como você observou, os portugueses e os índios eram muito diferentes. Os portugueses deixaram para trás um país rico e muito adiantado para a época. Eles eram mestres na construção de caravelas e tinham também uma arquitetura muito avançada. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram aqui um clima quente, um local totalmente exploração e habitado por os índios, que de vez de roupa, todos os portugueses usavam colares, enfeites e feitos nas pernas e no corpo todo pintado, enquanto os índios viviam no corpo todo pintado, enfeitado com colares, feito de sementes, de penas, calcário e muitos outros endereços. Os Portugal e as mulheres que nem podiam mostrar os pés. Os portugueses ricos usavam roupa de luxo e tecido pesado com bordados de joias. Todos os índios, quanto os portugueses, ficaram surpresos, pois não tinham nada em comum. Cada um desses tinha o seu próprio modo de viver em sociedade, de se vestir e de fazer a arte. Os índios brasileiros eram muito habilidosos,
podendo ser isso uma pintura de cerâmica e bem tradicional os seus endereços pulmonares. Para o indigene, qualquer que venha ser finalidade e objetivo, eles devem executar para a forma mais perfeita possível, e nessa perfeição que vai além da finalidade e que resiste à nação da indigênia da beleza. A arte indigênia representa mais uma tradição e da sua comunidade e de sua personalidade que faz. E por isso o estiloso pintura corporal e traçado como fibra de cerâmica varia de corpo para corpo, podendo ser, então, afirmar que existe arte indigênia, já que cada povo produz sua obra muito particularmente de acordo com sua vivência. A pintura corporal. Os índios pintam seu corpo no dia a dia, em ocasiões especiais, festa, luto, guerra. A pintura pode estar relacionada à crença indigena, identificações de um determinado tribo, membro da mesma tribo, ou servir simplesmente para a beleza. O corpo. A tinta usada para a pintura corporal são retiradas da natureza, basicamente do urucum, vermelho e amarelo, e do janipapo, que é preto e azul, com semente apenas de pássaros, pedaços de bambu, ossos e insetos, feitos colares, cocários, enfeite corporal e também decorações de armamentos. Endereço e arte pulmonares. Assim como a pintura corporal, a arte serve para enfeites. Manta, máscara, cocares e passa aos seus portadores elogios e majestade. As máscaras para as danças rituais. Para os índios, as máscaras têm um caráter duplo ao mesmo tempo, em que são um artesanato produzido por um homem comum, são as figuras vivas de um ser sobrenatural que representam. Elas são feitas como troncos de árvore, cabeça de palha de buruti, são usadas geralmente em danças cerimoniais representando personagens para a mitologia indígena. O alargadores de orelha. Esta é uma arte muito especial porque não estão associadas a nenhum fim utilitário, mas apenas para a busca da beleza. A arte cerâmica. Na modelagem de cerâmica, o índio também se mostraram muito habilidosos. Eles modelavam os vasos, recipientes para o uso doméstico, uso licoco, pequenos bonecos que mostram várias atividades na tribo. Os traçados têm a pressa marcante sobre o artesanato brasileiro, desde a chegada dos portugueses até os dias de hoje. A produção dos traçados brasileiros é exatamente variada, não só quanto ao formato e a beleza dos objetivos, mas também em relação à utilidade. A variedade de plantas que são apropriadas ao traçado no Brasil dá ao índio a investigável fonte de matéria-prima. Os instrumentos musicais, os índios gostavam de música, que eram muito praticamente as suas festas, e duravam vários dias. O instrumento musical utilizado por eles era o taro, flauta e taquara, o boré, flauta de ossos, ou o tambor, pele de madeira. A moradia. Tambá na aldeia, a reunião entre 4 e 10 ocas, e em cada oca vivia várias famílias, ascendente e descendente, geralmente entre 300 a 400 pessoas. O lugar ideal para erguer Itabá deve ser bem ventilado, dominado visualmente e vizinho, próximos de rio e de mata.
a terra apropriada para o cultivo da mandioca e do milho. No centro da aldeia fica a oca, a praça. Ali se reunia os conselheiros, as mulheres, preparavam as bebidas rituais e tem lugar as grandes festas. Dessa praça, parte da tribo chamada Pocu, que levavam as roças ao campo e ao bosque, destinada dura no máximo de 5 anos. A oca enreagui com várias fechaduras, a cobertura como palha e folha. Não recebe reparo. Quando imbativelmente ocupasse e abandona. Não possui janela. Tem uma abertura em cada extremidade. É em seu interior e não tem nenhuma parede de divisão aparente. Um pouco sobre a alimentação deles. As tribos eram divididas de acordo com o grupo cultural, mas dentro desse grupo existiam várias tribos, que muitas vezes são inimigas. Como são os descendentes dos primeiros habitantes, são coincidentes dos primeiros habitantes da América, como os homens de Sambaqui, os indígenas tinham como prática a caça, a pesca, a colheita, mas, com o passar do tempo, também desenvolveram a cultura, alguns alimentos que eram cultivados e são. Muita gente não sabe, mas boa parte da culinária moderna brasileira, consumida na residência e nos restaurantes utilizados, ingrediente e método da produção introduzida na nossa cultura pelas indígenas. Quando Dom Pedro Alves de Cabral apontou pela primeira vez em terra brasileira, um novo mundo já era ocupado por 5 milhões de indígenas de diferentes etnias e regiões. Na prática, isso ressaltou uma grande variedade de sabores e aromas que combinavam com as nossas misturas para criar um prato que mais deixavam gostoso a popular e acabaram adaptando-se pelos europeus. Boa parte da comida de origem indígena utilizada ingredientes cultivados localmente pela mandioca, também conhecida como aipim e macaxeira, milho, fruta, peixe, ervas aromáticas. E isto mesmo que você leu, os primeiros habitantes do nosso povo deixaram herança deliciosas, que segue firme e forte até a atualidade. Mesmo que muitos pratos tenham passado por adaptação e sofrido alterações por parte do português e africano, que instalava-se no país, a nossa culinária ainda guarda alimentos originais de indígenas. A mudança dos seus nomes. Os contatos com o europeu foi devastador. Além das doenças, o trabalho forçado, a contribuição para o extermínio algumas tribos, mas a violência não foi apenas física. Os índios eram obrigados a seguir a religião dos portugueses, que eram católicos. Além disso, eram batizados e tinham seus nomes trocados. Geralmente, os nomes eram bíblicos. Isso demonstrava que a dominação também era cultura, já que o objetivo era tirar a identidade dos índios. Relembrando, as grandes navegações ocorreram por voltas do século XV e XVI. Tiveram como objetivo inicial fazer um comércio por mar com Índias. As especiarias eram o principal produto desse comércio. Os espanhóis apoiaram as aldeias de Colombo, que acreditavam que a terra era redonda. E foi o primeiro europeu da era moderna a chegar na América. Foi firmado entre Portugal e Espanha e tratado de Tordesilhas. Agora, turma, vamos fazer uma atividade. Depois que vocês se familiarizaram com a apresentação do conteúdo, solicito que vocês redigitem uma redação, no mínimo de 20 linhas, e cerca do que aconteceu e causou e causa no mundo de hoje, para dissertar o pensamento acerca de uma atividade, pressupõe redigir em seguida o questionamento.
diante do que você aprendeu. Redigir um texto no máximo de 20 linhas sobre quais foram as consequências do encontro dos portugueses com o povo de Gênio. O que, de acordo com o que você viu e os seus conhecimentos mudou. Houve uma perda de identidade? Depois da atividade da avaliação, vão ser todos avaliados e espero vocês até a próxima aula. Obrigada.